Saudações indígenas, ótimo que você está aqui mais uma vez. Gratidão pela sua vida, gratidão pelos seus, e que a força dos nossos encantados estejam sempre ao seu lado. Que os nossos ancestrais estejam sempre lhe guiando pelo caminho do bem. Hoje vou falar sobre a questão da discriminação, da raça e da etnia. O que significa etnia? O que significa raça? O que significa discriminação? Todos nós vivemos em uma sociedade e constantemente nós ouvimos dizer: isso é discriminação. Então, o que de fato é a discriminação? O que é o preconceito? Então, vejamos. O preconceito é a ideia, é uma opinião ou um sentimento desfavorável a alguém ou algum grupo de pessoas, formando a priori sem maior conhecimento, ponderação ou reflexão crítica. Uma pessoa que automaticamente, sem conhecer, sem ter uma reflexão crítica, tece comentários e tira também conclusões não verdadeiras. E o que é a discriminação? A discriminação é atitude ou tratamento diferenciado que prejudica uma pessoa ou um grupo de pessoas em conferência ou com decorrência, melhor dizendo, de preconceitos. Ou seja, a discriminação é uma atitude ou tratamento diferenciado que prejudica uma pessoa ou um grupo de pessoas em decorrência de preconceito. Então nós já vimos o preconceito e nós já vimos também o que é a discriminação. E assim nós vemos que o conceito de raça possui existência social. E nesse deriva o racismo e a diferença social. É transformada em desigualdade. O conceito de raça possui existência social. Qual a classe social? Teorias racistas do século XIX foram compreendidas como sendo científicas. Teorias do século XIX, teorias racistas, foram compreendidas como sendo científica, que justificava a dominação imperialista da Oceania, da África, da Ásia e da América. Daí você já começa a pensar. Aqueles que mandam, aqueles que acham e que pensam que são superiores, dominam aquele que não é igual. Ou seja, aquele que não lhe pertence é inferior. Aquele que não tem a mesma cor ou a mesma origem também é inferior. E a teoria afirmava que existe raça humana e que o branco é o superior, o amarelo e os miscigenados são inferiores e os negros também. Isso é uma ideia, uma teoria darwinista que surge no século XIX para elevar o europeu e diminuir o que não é o europeu. É sabido que do ponto de vista genético ou biológico não existe
raça. Do ponto genético ou biológico, não existe raça. A ideia de raça humana surgiu com o darwinismo social. Segundo essa teoria, as raças humanas, assim como as espécies, passam por uma longa evolução, ocorrendo assim uma seleção natural, sobrevivendo os mais fortes. Darwin vem dizer essa teoria como sendo para as espécies. No século XIX, alguns cientistas pegam a ideia de Darwin para aplicar aos humanos, dizendo que só a raça branca, que é superior, é quem é mais forte. Os demais são inferiores. Por isso, o branco deve dominar os demais. Sendo assim, só o superior sobrevive e, nesse caso, a raça branca ou o branco é quem pode dominar. Esse é o pensamento do século XIX, não cabe mais hoje, no século XXI, esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia. O branco não é superior, o branco é igual a qualquer outro humano. E daí nós voltamos à questão de sociedade, aonde que aquele que tem o poder deseja dominar. Nesse caso, essa teoria relaciona-se para com o branco que deve dominar as outras pessoas ou as outras nações. E daí nós vemos o que nós sabemos é que todos somos iguais. E o que significa etnia? Nós já definimos duas coisas. Nós definimos justamente o que é preconceito e discriminação. E o que é etnia? Etnia define um grupo humano com características específicas, com cultura própria, história em comum e também conhecimento e costumes e culturas também. Língua, cultura, costume, história. Forma então uma etnia. E aí nós vemos que o indígena tem essas características, como também outras sociedades também. E nós vemos muitas vezes que esse pensamento do século XIX, presente hoje, diz que o indígena não tem conhecimento, o indígena é incapaz, o indígena é mal cheiroso, o indígena não é gente, e para que o indígena quer terra? Ainda voltado para esse pensamento do século XIX. Basta olhar a origem dessas pessoas que não nos ver como sendo pertencentes a essa sociedade. Veja a origem. Veja de onde veio os avós, os seus ancestrais. Possivelmente encontrará a sua origem na Europa. Então nós vemos que continua o mesmo pensamento, parece que até hereditário, aquilo que foi vivenciado, aquilo que foi vivido, que passa ainda para os seus membros. O racismo leva o homem ao etnocentrismo, julga a cultura do outro como sendo inferior.
aquele que pertence à minha sociedade tem a cultura superior. Aquele que não pertence à minha sociedade tem cultura inferior. Esse é o pensamento do racista, é o pensamento daquele que quer dominar as outras pessoas. E nós sabemos que não existe cultura, mas existe culturas. Vamos olhar com carinho para com o outro. Não adianta você ficar falando aí, dizendo que é normal e que você é quem está no poder, você é quem domina. Vamos mudar esse pensamento do século XIX, vamos chegar ao século XXI. Tudo evolui. Por que o seu pensamento também não evolui? Por que o seu pensamento continua congelado? Porque lhe dá poder e você deseja dominar o outro. Nos dê aquele grande like. Não esqueça de fazer parte do nosso canal, escrevendo aqui, compartilhando para outras pessoas. E assim nós levaremos o conteúdo dos povos originários, conteúdo humano, para tantas outras pessoas. Saudações indígenas, até a próxima!